Pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Eu agradeço demais o convite de estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre a ação do Rotary na poliomielite. E eu coloquei essa primeira imagem justamente para mostrar para vocês que a ação do Rotary junto à poliomielite ela é uma ação coordenada, né? São várias frentes, várias cores, várias ações juntas que a gente faz com que a gente tenha o quadro total das necessidades que nós precisamos para erradicar essa doença do mundo. Então, cada cor é uma ação e cada ação ela tem uma importante atuação do Rotary em cada uma delas. A primeira coisa que a gente queria falar é sobre o engajamento à causa, né? O rotariano, desde o primeiro dia que ele entra no Rotary, ele precisa ser instruído que, na verdade, a grande causa que nós ainda temos no Rotary é o combate à poliomielite. É uma causa que envolve todo e qualquer rotariano e ele deveria ser instruído para já agir logo de entrada no Rotary nessa causa. A gente também tem que ter uma estratégia integrada, quer dizer, nós somos vários atores e cada um tem que saber exatamente o seu papel. Além disso, nós temos que saber lutar pela causa, fazer a defesa da causa. E além disso, nós temos que nos preocupar com o compromisso financeiro que nós assumimos na erradicação dessa doença. Com relação à luta pela causa, nós temos hoje um conjunto de órgãos extremamente importantes, Organização Mundial da Saúde, Centro de Combate a Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Fundação Bill e Melinda Gates, Unicef e o Rotary, que juntos formaram um grupo de intenção para a erradicação da poliomielite. Esse grupo ele age junto a gestores internacionais. Quem que são os gestores internacionais? São os governos. Então, assim, é um grupo que trabalha em altíssimo escalão, né? Com quem manda, quem tem as verbas, quem tem o dinheiro, e o Rotary está 100% investido ou incluído nesse grupo. Além disso, nós temos coordenadores nacionais que, junto com os governadores, eles agem junto aos gestores nacionais. Quem são os gestores nacionais? A Agência Nacional de Saúde, a Confederação das Secretarias de Saúde Municipais, as sociedades médicas, né, que estão envolvidas, a de pediatria e a de infectologia. Nós temos lá no nível regional, local, os governadores, que junto com os presidentes mais os coordenadores da polio, eles agem junto a gestores locais. Quem são os gestores locais? Os prefeitos, os vereadores, secretários da saúde, secretários da educação. Qual é o intuito desse grupo todo agindo dessa maneira coordenada? Aumentar a cobertura vacinal para cima de 95% e combater a poliomielite no mundo. A nossa estratégia integrada, ela tem a captação de recursos, né? Qual a estratégia? O que eu tenho? Quais os caminhos que eu preciso combater em relação à polio? Captação de recursos é o primeiro caminho. Quando eu falo em captar recursos, eu capto recursos para quê? Para erradicação. Por que para erradicação? Porque em alguns países ainda não há financiamento do governo para compra de vacinas. E a gente compra a vacina. Outro grande problema, fazer a vacina chegar aos rincões do mundo. Precisa de dinheiro, precisa de logística, isso é muito caro. Além disso, nós temos a manutenção da cobertura vacinal, porque enquanto a gente não erradica a polio do mundo, a gente precisa manter uma cobertura vacinal muito intensa, muito grande, que vai nos dar a proteção. Isso tudo junto, coordenado nacionalmente pelo diretor do Rotary, pelo curador, pelos coordenadores, que aqui no Brasil somos eu e o Pedro Durão, mais os coordenadores regionais, né, com os governadores e coordenadores das pólios dos distritos, é que a gente chega onde acontece a ação real. A ação real acontece aonde? Nos presidentes de clube e nos rotarianos, que é quem realmente faz as coisas acontecerem. Isso é uma estratégia integrada, né, onde a gente junta a captação de recursos para a erradicação, ao mesmo tempo a manutenção da cobertura vacinal com as nossas campanhas tão bem sucedidas. Queria que vocês vissem esse videozinho rápido para entender um outro grande problema com relação à polio, que é a má informação, a falta de informação correta, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A polio é uma doença incrível que comumente causa paralisia.
Graças a você, existe uma vacina muito eficaz chamada vacina oral para pólio, que confere proteção durante toda a vida para os indivíduos. Cada gota da vacina contém uma pequena quantidade de vírus atenuado da pólio. Isso ajuda o corpo a desenvolver uma proteção imunológica contra o vírus. Semelhante ao vírus da pólio selvagem, o vírus da pólio vacinal também espalha de criança para criança. Isso ajuda a proteger as crianças contra a pólio, mesmo aqueles que não foram vacinados. Todavia, quando um grande número de pessoas não estão vacinadas e a imunidade da população está muito baixa, o vírus pode passar de uma pessoa não imunizada para outra por um longo período de tempo. Enquanto o vírus continua espalhando de uma pessoa para outra não vacinada, ele pode desenvolver algumas mutações, ou seja, alterações genéticas. Quando isso acontece, nós chamamos essas cepas de cepas derivadas da vacina da pólio. Ela pode paralisar a pessoa para a vida toda e ainda se espalhar pela comunidade. Chamamos então de circulação do vírus derivado da vacina da pólio. Se a imunidade dessa população é alta, o vírus derivado da vacina da pólio não consegue se espalhar. Por isso é tão importante atingirmos todas as crianças, aumentando a imunidade através da vacinação. Se algum surto ocorrer, ele pode ser parado da mesma maneira que a gente para o surto do vírus selvagem através de campanhas de vacinação. Para erradicar a pólio, nós temos que erradicar todos os tipos e subtipos de vírus. Vamos ter certeza que conseguimos atingir e vacinar todas as crianças, e assim erradicar a pólio para sempre. Pois bem, deixa eu comentar um assunto com vocês, muito importante com relação a esse vídeo. Tem gente dizendo que a vacina da pólio causa paralisia. Isso é uma mentira, ou pelo menos uma imprecisão, né? Então, quem é vacinado, né, quem está recebendo a gotinha da pólio, ele nunca desenvolve poliomielite. O problema é que esse vírus, eliminado pelo intestino dessa criança vacinada, se ele acomete outras crianças, ou se ele entra em contato com outras crianças, geralmente esse vírus mesmo causa imunidade nas outras crianças. E é por isso que a gente continua usando a vacina oral da pólio, justamente para atingir aquelas crianças, inclusive, que não foram vacinadas. Mas quando a gente tem uma localidade onde muitas crianças não foram vacinadas, aonde esse vírus fica circulando no meio ambiente, entre pessoas que não estão protegidas, né, ele pode acabar, se ele ficar por muito tempo nessa circulação, ele pode acabar mutando e ele pode acabar sendo conferido a ele a capacidade de infectar novamente. E aí ele pode causar pólio em alguém. Então não é a vacina que causa pólio. O que causa pólio são as pessoas, a baixa cobertura vacinal e esse vírus circulando no meio ambiente que pode mutar com o passar do tempo. Então por que a gente não muda essa vacina oral pela injetável? Porque a injetável não causa pólio. Porque a injetável eu tenho que dar 1 a 1 por criança e o vírus oral eu acabo atingindo a imunidade de crianças, mesmo aquelas que não foram atingidas. Então, vacina da pólio não causa pólio. O que causa pólio é a cobertura vacinal baixa, pacientes imunodeprimidos. Se esse vírus circulante na comunidade fica por muito tempo, ele pode acabar adquirindo essa capacidade de infectar. Então, item número 1 que a gente vai começar hoje. A vacina da pólio não causa pólio. O que causa pólio são aqueles indivíduos eliminando parte desses vírus pelo intestino, que é importante, é o objetivo da vacinação, porém, em comunidades muito enfraquecidas, com baixa cobertura vacinal, esse vírus, ao longo do tempo, pode ganhar uma mutação, e essa mutação pode causar, então, paralisia flácida, que seria alguma coisa semelhante com a pólio. Bom, por que então a gente continua, né, trabalhando com a pólio como projeto humanitário número 1? Primeiro, porque salva muitas vidas. Quando a gente entrou nessa batalha, eram mais de 365 mil vidas por ano comprometidas pelo vírus da pólio, né, mais de 1.000 por dia. Porque é possível, né? 99,9% da batalha já foi vencida. Porque é um ótimo investimento, porque a gente entra com uma parte pequena e essa parte vai sendo multiplicada ou pelo Fundo Anual do Rotary ou pela Fundação Bill e Melinda Gates, na verdade pelos dois,
e na ponta acaba chegando 3, 4, 5, 6 vezes mais do que a gente investe. E porque toda essa infraestrutura que nós desenvolvemos desde 1985 para polio tem ajudado inclusive o combate a outras doenças infecciosas como o sarampo, a rubéola, a catapora, né, as doenças virais, a meningite e agora o ebola e a covid. A erradicação hoje ela está muito grande, na verdade, né? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós só temos 2 países no mundo, né, com vírus selvagem. E nesse ano, 2021, de janeiro até agora, apenas 2 casos, um no Afeganistão e um no Paquistão. Então isso é uma coisa muito, muito importante de a gente comemorar. E os 36 casos de vírus derivado da vacina, né? Na África, como ainda tem muito vírus circulante, né? Porque as comunidades, apesar de não terem mais o vírus selvagem, elas estão vacinadas, mas a cobertura vacinal ainda precisa melhorar, né? Ainda alguns indivíduos mais enfraquecidos, dos milhões e milhões vacinados, né? Aqueles não vacinados acabam entrando em contato com um vírus no meio ambiente, um vírus que às vezes ele está mutado, ele está um pouquinho diferente da sua forma natural, causando então paralisia flácida. Nós temos que comemorar muito, né? Então assim, comemorar não quer dizer parar, já chegamos no limite, esse é o nosso limite, parou a polio. Não. Nós fizemos mais de 19 milhões de pessoas viverem sem sequelas. Há mais de 4 anos não tem vírus selvagem que não seja só no Paquistão e no Afeganistão, quer dizer, de centenas de países envolvidos, hoje nós só temos 2. Ajudamos doenças previsíveis com vacinas, como eu falei agora, o ebola, a covid, a catapora, o sarampo, a rubéola, a meningite, né? E principalmente essas doenças tão graves contra o ebola e o covid estão usando a infraestrutura que o Rotary montou para chegar nas comunidades. Outra coisa que faz com que a gente tenha que comemorar é que o Rotary está sempre ligado a grandes instituições, como aquelas que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Já doamos mais de $1 bilhão para serem equiparados com os nossos parceiros. E ainda temos mais $100 milhões, né, comprometidos por ano até 2023 pela Fundação Bill e Melinda Gates, desde que a gente entre com a nossa contrapartida. Aonde o dinheiro da polio é aplicado? Mais de 20% ou cerca de 20% em vacinas. Poxa, achei que era só para comprar vacina. Não, o mais caro não é comprar vacina. O mais caro é fazer a vacina chegar aonde tem que chegar, né? No lombo de burro, em barco, em canoa, em caminhões, escoltados, isso é que é caro. Então a logística que esse azul claro é que pega a maior parte do consumo, né? E fazer análise do meio ambiente para saber aonde o vírus ainda está circulando, também 14% dos custos que a gente precisa para polio ainda. Vacinas, então, já consumiram mais de 28 milhões de dólares, né? Isso é uma coisa muito importante. E essa é a cara da vacinação que a gente acha que tem quando a gente vê, né, os paquistaneses lá recebendo vacina, suas casas marcadas de que aquela família está protegida, mas na verdade o que a gente encontra regularmente é isso aqui, o que é muito triste, né? Só esse ano, 3 vacinadoras mulheres, foram mortas, assassinadas por grupos do Talibã, porque eles acham que é uma campanha americana dentro do país e eles não concordam com a vacinação. Pois bem, fazer a vacina chegar nas suas comunidades é contratar muitas pessoas, contratar logística as mais diversas possíveis. Foram mais de 58 milhões de dólares para isso, né? E como a gente então chega a esses 50 milhões que o Rotary se comprometeu a doar por ano para que a Fundação Bill e Melinda Gates possa então equiparar com mais 100 milhões de dólares e transformar em 150 milhões de dólares? Fazendo com que todos os clubes e distritos se envolvam na campanha da polio. Fazendo que pelo menos 10% dos clubes façam doações para polio. É muito triste a gente ver que um clube não tem doação nenhuma para polio, né? A gente tem que conseguir pelo menos um grande doador para polio dentro de cada distrito. Nós estamos falando em distritos com 2.000 sócios em média. É possível conseguir um grande doador.
alguém que doe mais do que 10 mil dólares para essa campanha. Ter um programa de reconhecimento, então vocês que serão presidentes precisam desenvolver um sistema em que vocês agradeçam aquelas pessoas que estão contribuindo para um programa tão importante quanto o da polio. Fazer eventos distritais, existem eventos muito bons acontecendo em vários distritos, com rifas de carro, com lives, com ações de venda de produtos para arrecadar dinheiro para a polio. E lógico, usar a mídia para a gente tentar buscar não só o dinheiro de rotarianos, que eu acho que é o menos importante, e sim buscar o dinheiro de pessoas da comunidade que queiram ajudar uma causa tão importante quanto a da polio. Como que foi 2020, né, no mundo? Só 30% dos distritos doaram para a polio, né? 50% dos clubes não doaram nenhum centavo para a polio, né? 90% dos rotarianos não doaram nada, 90%. Então a gente sabe que eu sei que não estamos numa fase difícil, não estamos numa fase fácil, mas é muito importante que todo mundo doe, não importa a quantia. Imagina, se a gente tem conseguido doações de até 50 milhões de dólares por ano, somando o mundo inteiro do Rotary, né, sendo que 90% dos rotarianos não contribuíram com nada, a gente precisa buscar mexer no coração dessas pessoas e eles também entrarem nessa conta aqui. Ao invés de eu ficar aqui só dizendo, olha, o panorama da polio é esse, é aquele, eu queria pedir licença então aos organizadores para fazer uma sugestão. Como que a gente faz as coisas acontecerem? Eu vou fazer uma sugestão simples. Faça uma atividade. Essa atividade é, informe-se. Crie um esboço do que você vai fazer para a polio nesse ano. Levante alguns documentos simples do que é a polio, quanto que precisa arrecadar, por que precisa arrecadar. Converse com ex-governadores, com ex-presidentes, converse com a equipe distrital, converse com os governadores assistentes e com a comissão distrital da polio, né? E veja com eles qual é a melhor maneira de vocês conseguirem pôr em prática uma ação dentro do seu clube. Faça isso em um formato de esboço, uma coisa bem simples, mais ou menos 4, 5 linhas do que você pretende fazer. Depois disso, você vai lá e rascunha suas ideias. Pronto. Aí você pode produzir um documento parecido com esse, onde você coloca lá, por exemplo, objetivo, tornar o clube 100% 25 dólares para a polio. O que eu gostaria de fazer, uma outra opção, como eu vou fazer, uma opção, outra opção, e aí você criou um rascunho, como está escrito aqui. Faça um rascunho para cada um desses itens importantes. Como eu vou divulgar a polio, como eu vou preparar meus seminários, como eu vou preparar os treinamentos dentro do meu clube, como eu vou lutar pela causa. Então você faria um papel desse para cada um desses itens. Atrás tem lá a continuação, né, dos itens a serem formulados. É uma folha A4. Você não vai perder mais do que 2, 3 horas para fazer esses planejamentos para a polio, né? E aí no final você vai ter isso aqui. Isso aqui é um desenho original de Niemeyer, certo? Em que ele, com esse desenho feito num guardanapo, num restaurante de Brasília, ele conseguiu convencer o Niemeyer de como seria na ideia dele, na cabeça dele, Brasília. Só com esse desenho, esse esboço simples, né? O Juscelino falou para ele, toca a sua ideia está ótima. E aí então o que ele fez? Ele chamou a equipe dele. A equipe dele discutiu as ideias que ele colocou nesse rabisco, né, e foi para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Discuta com a sua equipe. Quem vai ser o seu Fundação Rotária? Quem vai ser o seu polio dentro do seu clube? Veja as melhores sugestões, adeque, entre num consenso, ou seja, aprimore o seu rascunho. E aí você vai ter um pré-projeto. Esse pré-projeto, você precisa ouvir, absorver críticas e adequar e conquistar maiorias. Não pode ser o projeto do presidente, tem que ser um projeto do clube. E é por isso que eu insisto nessa situação, né, que você deve envolver todo mundo. Por quê? Porque o que acontece? Geralmente o presidente vai lá e faz um plano e quer que o clube aceite. O clube não aceita. O clube quer discutir o plano, né? Então você faz um esboço, apresenta no clube, e aí você faz o projeto que o clube achar melhor. E assim você deve então escrever o seu plano. Imagina se o Niemeyer perdesse
milhares de horas para fazer um planejamento detalhado de como seria Brasília, e quando ele apresentasse para o Juscelino falasse assim, não é nada disso que eu quero, pode começar tudo do zero. Então, isso é uma coisa muito importante. O projeto já não é mais aquela folha de esboço que eu mostrei para vocês. O projeto é um plano estruturado, é o 5W2H. O que, quem, como e onde eu vou fazer, né? Quando eu vou começar e quem vai me ajudar. E a coisa mais importante, né? Faça uma análise do que deu certo, do que deu errado, o que você esperava e o que você conseguiu, e sugestões de melhoria. Por quê? Porque assim o presidente do ano que vem começa a dar a sua análise, fazer o planejamento dele. E aí, durante o seu ano rotário, você executa aquilo que você planejou. É simples, é rápido e funciona mesmo. Não tem outra forma, certo? Uma sugestão que a gente diz, além disso tudo, é com relação ao posicionamento do distrito. O distrito precisa, junto com os clubes, definir uma ação, coordenar uma ação, montar um evento grande, né? O clube entra como um divulgador daquela ação e um vendedor daquela ação. E o lucro fica para quem? Para o distrito? Não, fica para o clube. E o clube vai investir esse lucro aonde? Nos projetos da Polio ou da Fundação Rotária. E isso é uma coisa que pode ser discutida entre vocês, presidentes, e o governador. Certo? Bom, uma coisa importante que eu queria comentar com vocês é que geralmente os clubes fazem os seus próprios eventos de arrecadação. Rifa, festa, almoço, jantares. O problema é que esses eventos eles rivalizam. Né? Um clube faz um, o outro clube faz outro, outro clube faz outro. E o problema é que esses eventos acabam se somando. E isso, quando acontece, a gente que tinha uma força, que é essa linha rosa aqui no meio, a gente divide os rotarianos. Porque se tiver um evento no meu clube e no clube vizinho, metade vai para um clube e metade vai para o vizinho. Se eu fui num evento a semana passada, eu não vou num nessa semana. Então a minha força diminui. Quando a gente traz o público, a força aumenta um pouquinho. Mas no final das contas, o que eu esperava acontecer fica menor. O que a gente sugere com aquele modelo de distrito captador? Que, na verdade, os eventos sejam distritais, grandes eventos, porque aí todos os rotarianos lutam pelo evento. Além disso, os rotarianos trazem o público, e aí o destino final, que pode ser a Fundação Rotária ou a Polio, né, ele aumenta, como a gente vê nesse gráfico. Eu tinha uma expectativa, todos os rotarianos lutaram por aquele evento, então aumentou minha expectativa, eles trouxeram público, aumentou ainda mais a expectativa, então a minha capacidade que eu tinha, que era uma, acabou virando uma outra bem maior. Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem, fazendo grandes eventos. Nós temos então objetivos da Polio de forma geral manter uma cobertura acima de 90% a 95%, manter a conscientização de que a vacinação é importantíssima e manter o investimento. Fazendo como? Planejando a ação, juntando uma equipe decente, um exército para lutar pela causa. E de forma global, nós queremos então o quê? A erradicação do vírus selvagem, a proteção do vírus derivado da vacina, a erradicação do vírus derivado da vacina, certo? E evitar o aparecimento de novas cepas, e aí então a gente conseguiria acabar com a polio no mundo. Eu quero mostrar esse gráfico, porque isso aqui foi enviado pelo RI para nós, coordenadores, mostrando que é lógico que nós temos os nossos grants, né, nossos projetos de subsídio, que são em 7 áreas diferentes. Né? A partir de julho tem mais uma área que é essa Supporting Environment, né, que é da parte de meio ambiente. Mas ele sempre coloca o fim da poliomielite como o principal projeto a ser investido pelo Rotary ainda pelos próximos anos. E por fim, a gente então acabou abordando cada uma das cores desse nosso projeto, né, que a gente chama de contagem regressiva da polio, onde a gente abordou a advocacia, né, quem luta aonde, o compromisso financeiro, né, da gente continuar entrando com 50 milhões de dólares ano para que a Fundação Bill e Melinda Gates coloquem os outros 100 milhões e a gente atinja os nossos 150 milhões de dólares, e a estratégia integrada. Bom,
Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço demais o convite. Fico aqui à inteira disposição para discutir com vocês. Um grande abraço, um ótimo treinamento, uma boa noite.